incompetente. Eu não crio emprego. Não tinha nada pra estar aqui. Nem levo jeito. Lamento. Quer que faça o quê? Mentiroso. Não tem corrupção no meu governo. A economia está bombando. Desumano. Estou com Covid. Vai comprar vacina. Tá pondo aqui na casa da tua mãe. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Agressivo. Vagabunda. Você é uma idiota. Dá, te dou outra. Dá, te dou outra. Eu quero todo mundo armado. O Brasil não merece um presidente assim. No Brasil, 19 milhões de pessoas passavam fome. Este número cresceu 60% desde o início do governo Bolsonaro. E o governo não tomava medidas urgentes para combater a fome. Mas como tudo isso começou? Primeiro, Lula se torna inelegível em 2018 e começam as eleições, com Bolsonaro e Fernando Haddad na disputa. Uma parte expressiva do povo brasileiro que precisa ser respeitada nesse momento. Diverge da maioria, tem um outro projeto de Brasil na cabeça e merece o respeito no dia de hoje. Sei que entre os 45 milhões de eleitores que nos acompanharam até aqui, muita gente não é de partido político, muita gente não é de associação. Sobretudo na última semana, o que nós vimos foi a festa da democracia nas ruas do Brasil. São os direitos civis, são os direitos políticos, são os direitos trabalhistas e são os direitos sociais que estão em jogo nesse momento. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo. Não tenham medo. Nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós estaremos de mãos dadas com vocês. 94,44% das urnas apuradas. Então, portanto, está eleito. Acabou! Valeu, pessoal. Obrigado aí. Não acabou ainda não. Vai continuar. Atiraria em peso. Ô, vagão, Fala, perdi! Vambora! Cuidado, você não sabe. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. O ano de 2020 já começou com polêmica. Em janeiro, o então secretário especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, foi exonerado após um vídeo onde utilizou frases semelhantes às usadas por Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler durante o governo nazista. Foi a primeira queda de vários nomes no alto escalão. A atriz Regina Duarte assumiu a pasta da Cultura, mas não durou 3 meses no comando. Em abril, um pedido de demissão surpreendeu os apoiadores do governo. O ex-juiz Sérgio Moro, celebrado pela Operação Lava Jato e que recebeu de Bolsonaro carta branca para combater a corrupção e o crime organizado, deixou o cargo após a exoneração do braço direito dele, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro saiu acusando Bolsonaro de tentar interferir em assuntos da Polícia Federal, o que o presidente negou. O caso levou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, a determinar a abertura de inquérito contra o presidente. Houve também a queda do ministro da Educação, Abraham Weintraub, após ser gravado se referindo aos ministros do STF como vagabundos.
Carlos Decotelli foi nomeado, mas não chegou a assumir devido a um crescente mal-estar causado por uma série de informações falsas descobertas em seu currículo. A crise política se intensificou durante a pandemia. Bolsonaro foi contra o isolamento social, chamou o novo coronavírus de gripezinha e teve fortes divergências com o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Em abril, Mandetta foi demitido. O novo ministro Nelson Teich não durou um mês no cargo. Bolsonaro foi alvo de severas críticas por minimizar os graves efeitos da pandemia. Enquanto o número de mortes e infectados crescia, o presidente defendia medicamentos sem eficácia comprovada, promovia aglomerações, foi contra o isolamento social e só usou máscara algumas vezes porque foi obrigado. Chegou a afirmar que o Brasil precisava deixar de ser um país de maricas e enfrentar a pandemia. Em julho, ele acabou contraindo a Covid-19. Como preencher o vazio deixado pela saudade? Milhares de vidas interrompidas, famílias em luto. De quem é a culpa? O Brasil foi atingido em cheio pela pandemia e rapidamente se transformou no segundo país com mais mortes no mundo por causa da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Hospitais lotados, emergência nas UTIs, a rede hospitalar entrou em colapso em Manaus e a cidade teve de recorrer a valas comuns para enterrar as vítimas do novo coronavírus. O comércio fechou, as empresas mandaram os funcionários para casa, cidades inteiras fechadas, a economia ficou paralisada. Uma crise que ninguém esperava assolou o Brasil, que ainda se recuperava lentamente da recessão. Em meio à situação delicada, embates na política. Bolsonaro entrou em atrito com governadores que adotaram medidas como o confinamento. Nas ruas, o silêncio foi quebrado pelo barulho de panelaços contra o presidente. Também houve protestos a favor dele. Muitos deixaram as disputas de lado e seguiram a onda de solidariedade para ajudar quem ficou sem emprego. A crise só não foi maior no país devido às medidas de apoio como o pagamento do auxílio emergencial. No entanto, o aumento dos gastos do governo e a queda da arrecadação deixaram as contas públicas em situação delicada em meio ao forte crescimento da dívida. As imagens dos paraísos naturais reduzidos a cinzas rodaram o mundo e geraram críticas ao presidente Jair Bolsonaro, responsabilizado por ONGs e especialistas pelo aumento do desmatamento nas florestas brasileiras. O Pantanal foi brutalmente atingido pelos maiores incêndios já registrados na região. O resultado foi este: animais mortos e feridos pelas chamas. O tema foi parar no debate presidencial americano. No primeiro confronto, o então candidato democrata Joe Biden ameaçou o Brasil com consequências econômicas significativas se o desmatamento continuar. Bolsonaro respondeu e alertou, sem mencionar o nome do democrata, que o Brasil tinha pólvora. A pandemia não foi empecilho para a realização de eleições municipais. A abstenção foi recorde. Houve avanço de partidos de centro e de direita e o surgimento de jovens lideranças na esquerda. O ano de 2020 termina com incertezas. Afinal, quando a vacinação vai começar? Mas também há esperança de que o vírus, que impactou milhões de famílias e silenciou vozes, deixe de ser uma ameaça. Pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Olha que prato cheio para a imprensa, ó. Hã? Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho,
como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. O que é? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O Supremo decidiu que quem decide essas questões são governadores e prefeitos. Então cobrem deles. Você tá vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. É a vida, é a realidade. Morre muito mais gente de pavor, muitas vezes, do que de um ato em si. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Lógico que estou impaciente, mas vou seguir o protocolo. Afinal de contas, a lei, né, e esse protocolo existe para qualquer cidadão brasileiro. O cuidado mais importante que os seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problema de saúde, esse tem que ter um cuidado todo especial. Com os demais, você toma cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua. Vocês não entrar naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que é difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar a tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar a tua vacina também não, ok? Procura outro para... O Brasil perdeu mais de 700 mil vidas para a Covid-19. A triste marca foi alcançada nesta terça-feira, 3 anos após o início da pandemia. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que destacou que milhares dessas pessoas poderiam ter histórias diferentes com uma ação simples, a vacinação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de óbitos na América Latina e o segundo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que acumulou 1,1 milhão de vítimas. De acordo com o balanço de 21 de março da OMS, em todo o planeta, o coronavírus matou um total de 6,8 milhões de pessoas. A pandemia começou no Brasil no final de fevereiro de 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro. Um negacionista que comparou a Covid a uma gripezinha, se negou a usar máscara, promoveu medicamentos ineficazes e se opôs à vacinação. Atualmente, mais de 85% da população brasileira tomou ao menos uma dose da vacina anti-Covid e aproximadamente 510 milhões de doses de imunizantes já foram aplicadas. O Brasil disponibilizou recentemente vacinas bivalentes contra as diferentes variantes da doença. Todos os dias, idosos de diversas partes do Brasil são vítimas de algum tipo de violência. Na contramão de uma solução para o grave problema, o governo Bolsonaro exonerou peritos que fiscalizam os maus tratos em instituições que deveriam cuidar de quem vive em situação de abandono. Dona Joanildes de Souza tem 71 anos. Ela afirma que os idosos já contribuíram com a sociedade e agora merecem respeito. Os idosos já estão caindo no esquecimento, né?
os serviços estão precários, com esses desmontes, essas verbas sendo cortadas. Eu acho que a importância que eles têm que ser olhados com outros olhos, porque os idosos é a referência de uma família. Mas justamente na Semana Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, o presidente Jair Bolsonaro exonerou os peritos que fiscalizam torturas e maus-tratos em abrigos de idosos, penitenciárias e hospitais psiquiátricos. Adriana Oliveira é uma das peritas demitidas do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Fomos pegos de surpresa. Na verdade, nós tínhamos a expectativa da recomposição do número de peritos, somos 11, por determinação legal, e estávamos em número de 7, aguardando a nomeação e processo de seleção de novos peritos. Interrupção do trabalho do mecanismo impacta na nossa real possibilidade de fiscalizar essas instituições e tentar contribuir, inclusive, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão institucionalizadas. Hoje, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo realizou uma discussão sobre a violência contra os idosos. Ela pode acontecer das mais diferentes formas. Nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência estrutural, que é aquela que o Estado faz sobre o sujeito, violência sexual, pessoas idosas sofrem, violência patrimonial ou financeira, que é aquela na qual as pessoas se apropriam de um imóvel, de um patrimônio, do seu cartão do banco. Nós temos a violência medicamentosa, que é o uso abusivo de medicamentos ou a não dar medicamento para essa pessoa. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mais da metade das violências praticadas contra idosos acontecem no ambiente familiar. Muitas vezes é um filho, um cuidador, um membro da família, né? Então, por isso também é uma violência tão silenciada, né? O Disque 100 é o número para denúncias de violência contra os idosos. Em 2017, foram 33 mil reclamações. Para que esses números se reduzam, é preciso atuação do poder público e conscientização da sociedade. O Estado precisa prover estruturas e ferramentas, ou seja, recursos humanos e recursos materiais, dar condições materiais e condições de recursos humanos para que existam órgãos de enfrentamento dessa violência. A sociedade deve estar atenta, deve denunciar, né, os casos de suspeita de violência contra o idoso. Eu acredito que seja papel de todos, enfim, contribuir, estar atentos a esse tipo de situação de violência. Você vê muito mais idosos agora na rua do que até cachorro mesmo, né? Sem perspectiva de vida ali, são jogados ao abandono, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Na capital paulista, manifestações foram ouvidas em vários bairros da zona oeste, sul e na região central da cidade, como Barra Funda, Bela Vista, Jardins, Lapa, Higienópolis, Perdizes, Paraíso, Pinheiros, Pompeia e Vila Romana. No Rio de Janeiro, em Botafogo, Humaitá, Laranjeiras e Jardim Botânico. Em Brasília, na Asa Norte. Em Belo Horizonte, nos bairros Funcionários e Lourdes. No Recife, Parnamirim e Casa Amarela tiveram panelaços contra o presidente. Bom, nós procuramos o Palácio do Planalto, mas ainda não tivemos retorno sobre essas manifestações. Bolsonaro diz que é o pai do auxílio de R$600. É mentira. No início da pandemia, Bolsonaro não queria dar auxílio nenhum. Depois de muita pressão, só queria dar R$200. Foi a oposição no Congresso que garantiu o atual auxílio de 600. Mas com Bolsonaro tem prazo para acabar, dezembro.
Tá aqui, no orçamento que ele mesmo enviou para 2023. Bolsonaro não é o pai do auxílio, é o pai da mentira. Bolsonaro nunca mais. Eu estava assistindo atentamente a apresentação do colega ministro Braga Neto e na parte final, ali no slide das questões transversais, está o meio ambiente, mas eu acho que o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a diversas outras matérias. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia, o general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais, de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onix, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de Congresso. Que coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. Enfim, acho que essa é uma questão importante que estava aí nos slides, Braga Neto, que... Isso, exatamente. Nós não podemos voltar à fase que éramos há pouco tempo, onde era realmente uma cleptocracia, ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo, ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina, o que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não fui eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Não é possível. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos
roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve, com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. As regras do debate foram acertadas por todos os senhores. Para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Senhora Simone, a sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Eu te confesso, Boni, que eu estou incomodado de pedir toda hora o direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. Do presidente não é possível. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Primeiro porque a Polícia Civil deu por encerrado, o Ministério Público deu por encerrado, decidiram que é um crime comum, e eu fui procurar o Fernando Henrique Cardoso para colocar a Polícia Federal. Você vem culpar o Lula da morte do Celso Daniel? Seja responsável. Você tem uma filha de 10 anos assistindo o programa que você está fazendo. Seja bastante responsável. Pare de mentir, porque o povo não suporta mais. O ex-presidiário diz que eu decretei o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país no mundo comprou vacina em 2020. Para de mentir. Quando se fala em fome, eu dei R$600 de Auxílio Brasil. Você dava pouca coisa para os mais pobres, usava esses mais pobres com massa de manobra para ganhar voto. Quando se fala em devolver 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi 900 bilhões de reais no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Tu foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E o processo deixou de existir porque você tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tem que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Eu confesso ao povo que está nos assistindo que eu me sinto mal. Uma espécie de estar atrapalhando o debate quando a gente poderia estar discutindo o futuro desse país. Sinceramente, eu queria só lembrar as pessoas que, graças ao que nós fizemos para combater a corrupção foi descoberta e as pessoas foram punidas. Acontece que você poderia, no processo de combate à corrupção, prender os presos e liberar as empresas para funcionar. No Brasil se quebrou e se fechou 4 milhões e 4 postos de trabalho. O Estado deixou de receber 270 bilhões de reais.
deixou de investir, os impostos deixaram de ser arrecadados em 58 bilhões de reais. Quando o nosso candidato vem aqui e diz para apresentar vacina, eu vou lembrar alguns escândalos. Imóveis, 51 imóveis, mansão de 6 milhões, rachadinha de Queiroz. Seu tempo está esgotado, candidato. Era 1 minuto para a sua resposta. Eu peço ao senhor, por favor, que retorne ao seu local. Nós não podemos voltar à fase que éramos há pouco tempo, onde era realmente uma cleptocracia, ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo, ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina, o que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não fui eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta quem fez um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Não é possível. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve, com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. As regras do debate foram acertadas por todos os senhores. Para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Senhora Simone, a sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Eu te confesso, Boni, que eu estou incomodado de pedir toda hora o direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. Do presidente não é possível. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Primeiro porque a Polícia Civil deu por encerrado, o Ministério Público deu por encerrado, decidiram que é um crime comum, e eu fui procurar o Fernando Henrique Cardoso para colocar a Polícia Federal.
Você vem culpar o Lula da morte do Celso Daniel? Seja responsável. Você tem uma filha de 10 anos assistindo o programa que você está fazendo. Seja bastante responsável. Pare de mentir, porque o povo não suporta mais. O ex-presidiário diz que eu decretei o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país do mundo comprou vacina em 2020. Para de mentir. Quando se fala em fome, eu dei R$600 de Auxílio Brasil. Você dava pouca coisa para os mais pobres, usava esses mais pobres com massa de manobra para ganhar voto. Quando se fala em devolver 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi 900 bilhões de reais no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Tu foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E o processo deixou de existir porque você tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tem que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Eu confesso ao povo que está nos assistindo que eu me sinto mal. Uma espécie de estar atrapalhando o debate quando a gente poderia estar discutindo o futuro desse país. Eu, sinceramente, eu queria só lembrar as pessoas que, graças ao que nós fizemos para combater a corrupção foi descoberta e as pessoas foram punidas. Acontece que você poderia, no processo de combate à corrupção, prender os presos e liberar as empresas para funcionar. No Brasil se quebrou e se fechou 4 milhões e 4 postos de trabalho. O Estado deixou de receber 270 bilhões de reais, deixou de investir, os impostos deixaram de ser arrecadados em 58 bilhões de reais. Quando o nosso candidato vem aqui e diz para apresentar vacina, eu vou lembrar alguns escândalos. Imóveis, 51 imóveis, mansão de 6 milhões, rachadinha de Queiroz. Seu tempo está esgotado, candidato. Era 1 minuto para a sua resposta. Eu peço ao senhor, por favor, que retorne ao seu local. Vim aqui para votar no segundo turno, né? Missão cumprida. Em quem você votou? Bolsonaro. Na época do Lula, nós tínhamos uma vida mais sossegada. Nós queremos voltar a essa época, né? Governo histórico, né? Que passou por crises de saúde e economia por causa da pandemia, questão que eu nunca vi na minha vida, né? Assim, desde que eu nasci, né? Diminuição de impostos depois de uma pandemia e depois de uma guerra, né? Na Europa. E também a diminuição de gasolina. Isso eu nunca vi na minha vida. E o que o senhor achou dos 4 anos de governo Bolsonaro, sua avaliação? Terrível. Minha avaliação foi terrível. Melhorou um pouquinho agora por causa da eleição. Melhorou o combustível, melhorou o preço do combustível, então acabou dando uma melhorada nesse finalzinho de mandato. Mas isso não quer dizer que os outros 4 anos foram melhores, né? E qual que é a sua expectativa para o resultado que a gente vai conhecer daqui a algumas horas? Olha, eu estou confiante de que esse segundo turno eu estou vendo mais participação, principalmente dos que tentaram a terceira via, né, que praticamente não foi para frente, né? Eu espero que o Lula ganhe, entendeu? E espero que dê uma acalmada nos ânimos, espero que alguém chegue e, olha, vamos acalmar, vamos dar um descanso. A gente acompanhou todo o processo de encerramento das urnas e uma sessão no colégio eleitoral aqui na região central de São Paulo. Tem umas urnas ainda encaixotadas aqui atrás de mim, esperando para serem levadas para o cartório eleitoral. Foi um dia de poucas filas para votação, ao contrário do que aconteceu durante o primeiro turno, mas ainda assim um dia bastante noticioso. A principal notícia do dia foram as operações de fiscalização realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, descumprindo uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. O diretor da PRF chegou a ser intimado pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, para prestar explicações. Depois de muito vai e vem, Alexandre de Moraes afirmou que o procedimento atrasou a votação em alguns locais, mas não impediu que os eleitores fossem de fato votar.
rede contra o ódio. É vida nova, é uma vida nova, de verdade, pro Brasil. É sem fome, é um Brasil sem miséria, a gente tirando as pessoas daí, as pessoas vivendo bem, indo no mercado, conseguindo comprar aquilo que elas podem comprar, ele já vai estar mostrando, então vai ser fácil a gente poder unir o Brasil com o amor de novo, se Deus quiser. Em 2018, assim, foi quando o Bolsonaro ganhou, foi um dos piores dias da minha vida, assim. Eu sou de Minas e na minha cidade o pessoal deu tiro pro alto e na minha cabeça toda a esperança tinha acabado, assim. E eu sinto que pra mim foi um passo pra entrar, pra tipo, estudar a política, pra entrar dentro da política, entender melhor, porque eu queria defender um candidato que todo mundo tava contra. Eu queria entender por quê, eu fui pesquisar, fui estudar. E todo mundo tava contra, você diz quem? A minha família, todo mundo do meu entorno. A gente tá acostumado a ouvir uma coisa, né? E quando a gente se coloca no mundo e pode se posicionar e a gente vê que o que a gente tá fazendo tá gerando impacto, é muito especial. Eu acho que diferente do Bolsonaro, o Lula tem uma tendência de governar para todos, assim. Eu acredito que a gente tem um Brasil muito polarizado. Um amor acima de tudo. Exato. E assim, a gente tem um Brasil dividido. Não tem como ele governar só para quem gosta dele. E eu acredito que ele seja capaz disso. Inclusive, eu fui votar nele acreditando nisso, que ele vá governar para todos, independente se votaram nele ou não. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. A gente veio à Avenida Paulista acompanhar um pouco da comemoração, não conseguimos chegar perto do MASP, onde está o trio elétrico em que o Lula e outras pessoas do Partido dos Trabalhadores estão falando. Ao contrário do primeiro turno, as ruas estão cheias hoje, nesse 30 de outubro. Vamos tentar conversar com algumas pessoas aqui nas bordas. A gente é muito feliz com tudo que aconteceu. Na verdade, o Brasil está feliz, o Brasil precisava disso. Eu votei no Ciro no primeiro turno e no Haddad no segundo turno, mas esse ano foi 13 no primeiro, 13 no segundo, com muita confiança e muita emoção, assim. Acho que foi a sensação de estar escrevendo o futuro. E nós sabemos que nós vamos ter que continuar na rua, conversando com a população, encontrando brechas de diálogo para que essas notícias falsas, essa enxurrada de notícias falsas, ela vá se desmanchando e a gente possa continuar sendo o que a gente sempre foi. A eleição crítica no PT faz parte. Não é porque a gente está votando num candidato que a gente concorda com 100%. Mas certamente não tenho a menor dúvida que é melhor para o país. É um recado para a sociedade brasileira, é um recado para o futuro, para as futuras gerações. Foi muito emocionante. Essa eleição certamente foi a eleição mais importante das nossas vidas. Vocês conseguiram virar voto, então, nesse segundo turno? O que vocês fizeram? Qual foi a conversa que vocês tiveram, os argumentos que vocês usaram? Os argumentos que nos davam, todos baseados em notícias falsas, em dados falsos. Então a gente tinha que ir devagar, mostrando aqui, mostrando ali. E aí a gente ia criando esses canais de comunicação, de diálogo, porque essas notícias falsas e tudo que foi feito criou um ódio. E quando você cria um ódio, a pessoa não pensa mais. E eu acho que essa conversa de olho no olho, essa conversa miúda, foi que garantiu que a gente tenha essa base e essa felicidade de hoje. Acho que faltou a grande reforma política, a reforma do modelo econômico, mas sem dúvida a gente confia muito no presidente Lula para fazer essas composições. Se eu falar que vai ser o grande governo da esquerda, eu acho que eu estaria me iludindo, mas acho que nesse momento defender a democracia acima de tudo é o mais importante e caminhar para um futuro melhor, que a gente possa reescrever a história do país a partir de um lugar que acho que poucos sabem explicar como que a gente chegou até aqui. Mas a gente tem condenações dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Zé Disseu, Genuíno, como que vocês veem esses outros casos? Na verdade, eu acho que assim, na verdade, primeiro aconteceram algumas coisas que, como aconteceu agora, de prenderem o Lula, também aconteceu na época do mensalão. O que eu acho é o seguinte, a corrupção, ela vai existir. Ela existiu ontem, existe hoje. O importante é como o governo vai
todo mundo cobra do PT uma coisa que não se cobra de ninguém mais. Que negócio é esse? O PT não é um ser sobrenatural. Nós somos pessoas erram, fazem coisas erradas. E elas têm que ser punidas, têm que ser investigadas e tem que existir justiça. Aos poucos, o Parque Vaca Brava, em Goiânia, ficava verde e amarelo. Foi o local onde os apoiadores do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, se reuniram para acompanhar a apuração dos votos. Cada um analisava o resultado das urnas pelo celular mesmo. A expectativa pela vitória de Bolsonaro era grande. Tá a milhão, estamos aqui com a expectativa no 12, conforme toda a caminhada que a gente vem trabalhando para isso, e estamos aqui esperando o resultado na animação. A gente viu que o Bolsonaro também fez uma campanha boa agora no segundo turno para tentar pegar os votos das pessoas que estavam em dúvida, e do pessoal também que não votou. Então a gente acredita muito que vai ser acirrado, mas vai dar certo. Com 65% das urnas apuradas, a virada do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva mudou os ânimos do público. Mas isso não tirou a esperança de alguns. A esperança está em São Paulo e Minas Gerais, que é da gente conseguir essa virada no final da apuração. Enquanto a diferença entre os dois candidatos aumentava, o semblante alegre diminuía. A festa foi dando lugar à tristeza e às lágrimas. Essa eleição a gente sabe que não está sendo justa, sabe? É por isso. E eu luto para um Brasil melhor, para um país honesto, sabe? Na tentativa de reverter os votos, os apoiadores não desistiram. Em oração e de joelhos, clamavam pela virada, o que não aconteceu. A minha glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém! Com 99% das urnas apuradas, o ex-presidente Lula vence as eleições com 50% dos votos válidos. Em Goiás, apesar de Bolsonaro ter liderado a disputa com 58% dos votos, o resultado foi menor se comparado às eleições de 2018, quando registrou 65%. O número deixou os apoiadores do atual presidente insatisfeitos. Meu sentimento, infelizmente, é de indignação pelo povo brasileiro. É uma vergonha pra gente o que está acontecendo no nosso país. O SBT Brasil começa falando dos atos de vandalismo em Brasília. Na noite de ontem, manifestantes incendiaram 4 ônibus e 10 carros. Pelo menos 7 veículos foram depredados. Até agora, ninguém foi preso. Tudo começou quando bolsonaristas radicais tentaram invadir a sede da Polícia Federal em protesto pela prisão do cacique Sererê Chavante, que é apoiador de Jair Bolsonaro. Após a tentativa frustrada de invasão, os vândalos iniciaram os ataques pelas vias de Brasília. O brasiliense começou o dia ainda com os transtornos da noite anterior. As carcaças de vários ônibus e carros que foram queimados ainda estavam espalhadas pela cidade. A capital do país se transformou em um cenário de guerra. A confusão começou quando manifestantes contrários à prisão do cacique Sererê Chavante tentaram invadir a sede da Polícia Federal. O líder indígena teve a prisão temporária decretada por realizar atos antidemocráticos. Sem conseguir entrar no prédio, os manifestantes destruíram cerca de 10 carros que estavam no estacionamento. A polícia militar usou bombas de efeito moral para afastar o grupo, mas outros apoiadores foram para cima dos militares com pedras e paus. Neste posto de combustíveis, o prejuízo foi grande. Os vândalos destruíram as grades que guardavam os botijões de gás. Imagens obtidas com exclusividade mostram o momento em que eles se juntam para saquear o local. Levaram cerca de 40 botijões. Depois, colocaram fogo em um carro estacionado no posto e jogaram dentro alguns botijões. Fogo e explosão também no eixo monumental. 2 ônibus foram queimados. Nesse vídeo, criminosos atearam fogo em um ônibus com passageiros dentro. Moço, vai! Na torre de TV houve confronto entre manifestantes que queriam ir para o hotel onde está hospedado o presidente eleito e policiais militares.
Aqui no prédio da Polícia Federal, várias vidraças foram quebradas. Outros prédios da região também foram danificados. O confronto inicial entre os manifestantes e os policiais aconteceu neste estacionamento que fica nos fundos da sede da Polícia Federal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, esse carro é só um entre os 10 que foram queimados. Hoje, policiais civis e federais buscaram imagens de câmeras de segurança nos locais onde houve depredação para tentar identificar e punir os responsáveis. Pelo menos 2 investigações serão abertas, uma na Polícia Civil e uma na Polícia Federal. Esses são atos de vandalismo, atos criminosos, e assim deve ser tratado pelo Estado brasileiro, deve ser coibido exemplarmente. Olha, eu acredito que tem um responsável direto que planejou tudo isso e que covardemente se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República. Com um colega, eu comecei a chorar, porque você se sente num cenário de guerra, né? Só que a gente sabe que as manifestações bolsonaristas são muito violentas e hostis com a imprensa. Eu quase fui às vias de fato com o Naim. Aí eu botei o dedo na cara dele, eu falei, ó, manda os ônibus entrarem aqui agora. Agora! E você se questionava, cadê os funcionários aqui internos? Cadê a segurança? O que está acontecendo? Não tem ninguém? Não é possível. No gabinete do presidente eles não conseguiram acessar, né? Aí tem 2 teorias. Tem uns que acham que não conseguiram mesmo, e outros que achavam que o Bolsonaro ia voltar, não queriam quebrar todo... Se nós formos olhar, são atos típicos de terrorismo. Também muito vandalismo simbólico, muitas palavras de ódio, muitos palavrões que caracterizam esse sentimento de destruição dos golpistas, das pessoas que cometeram esse crime no dia 8 de janeiro. Quem manda aqui nessa p... Tudo isso aqui representa uma história. A gente era alvo direto da violência. Você está usando o equipamento, te deixava claro que era um alvo. Acho que foi um dos dias mais fatídicos assim, para a imprensa em Brasília em questão de violência. Depois de todo esse tempo, a gente tem noção que participou de uma cobertura histórica. Quem financiou isso? Quem garantiu os acampamentos? O presidente Lula recebeu durante toda a segunda-feira um forte respaldo do poder político e judiciário, um dia depois de manifestações golpistas de bolsonaristas que invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Depois de uma reunião, Lula desceu a rampa do Palácio do Planalto ao lado de 23 dos 27 governadores e caminhou em direção ao Supremo Tribunal Federal. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque ela é a única chance da gente garantir esse povo humilde que vive na periferia, no meio da rua, consiga o direito de comer 3 vezes ao dia ou consiga o direito de trabalhar. Mais cedo, Lula tinha liderado uma declaração conjunta com os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do STF. Os titulares dos 3 poderes fecharam o cerco aos atos, considerados terroristas no comunicado. Até o momento, 1.500 pessoas foram detidas, de acordo com o Ministério da Justiça. A condenação às manifestações golpistas ganhou apoio em várias cidades com protestos em defesa da democracia.